Capítulo 7. Sentido da afirmação: o Filho é inferior ao Pai e a si mesmo. Com esses e semelhantes testemunhos das divinas Escrituras, com os quais, como disse antes, os autores que nos precederam rebaterão copiosamente as calúnias e os erros dos hereges, comprova-se a unidade e a igualdade professada pela nossa fé. Mas devido à encarnação do Verbo de Deus, realizada para a conquista de nossa salvação e para que Cristo Jesus se tornasse o mediador de Deus e dos homens, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, muitas passagens dos livros santos insinuam e mesmo abertamente declaram, que o Pai é maior que o Filho. Daí os homens errarem pela descuidada investigação e pela falta de consulta a todo o conjunto das Escrituras. E por isso, transferirem essas afirmações acerca de Cristo Jesus como homem, aplicando-as à sua substância, que era sempiterna, antes da encarnação e que é sempre sempiterna. Dizem que o Filho é inferior ao Pai, porque está escrito e o disse o próprio Senhor, o Pai é maior do que eu, João capítulo 14, versículo 28. A verdade, porém, mostra que neste sentido o Filho é inferior a si mesmo. Como não há de ser inferior a si mesmo aquele que esvaziou-se de si mesmo, e assumiu a condição de servo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Recebendo a forma de servo, não perdeu a forma de Deus, na qual era igual ao Pai. Portanto, revestido da forma de servo, não ficou privado da forma de Deus, pois, tanto na forma de servo, como na forma de Deus, ele é o Filho unigênito de Deus Pai, igual ao Pai na forma de Deus, e mediador de Deus e dos homens, o homem Cristo Jesus, na forma de servo. Nesses termos, quem há que não compreenda que na forma de Deus, ele é superior a si mesmo e, na forma de servo, é também inferior a si mesmo. Por isso, a Escritura afirma, não sem razão, ambas as coisas, ou seja, que o Filho é igual ao Pai e o Pai é maior que o Filho. Não há, pois, lugar à confusão, é igual ao Pai pela forma de Deus, é inferior ao Pai pela forma de servo. Esta regra, para resolver o assunto em pauta, com base em todos os livros sagrados, é tomada de um capítulo da Carta de Paulo, onde essa distinção aparece com toda clareza. Diz assim: ele tinha a condição divina, e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente. Mas esvaziou-se de si mesmo, e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana, tido pelo aspecto como homem. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. O Filho de Deus é, portanto, igual ao Pai pela natureza, inferior pela condição exterior. Na forma de servo de que se revestiu, é inferior ao Pai, na forma de Deus que já possuía antes de assumir nossa condição, é igual ao Pai. Na forma de Deus, é o Verbo pelo qual todas as coisas foram feitas, João capítulo 1, versículo 3, na forma de servo, nasceu de mulher, sob o império da lei, para remir os que estavam sob a lei, Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Consequentemente, na forma de Deus criou o homem, na forma de servo fez-se homem. Pois, se somente o Pai, sem o Filho, tivesse criado o homem, não estaria escrito, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Gênesis capítulo 1, versículo 20. Desse modo, pelo fato de a forma de Deus receber a forma de servo, ele é ao mesmo tempo Deus e homem. É ao mesmo tempo Deus, porque era Deus quem a recebeu, ao mesmo tempo homem, porque recebeu a condição humana. No fato de assumir não há conversão ou mudança de condição, nem a divindade modifica-se ao tornar-se criatura, nem a criatura tornou-se divindade, deixando de ser criatura. Capítulo 8. Sujeição do Filho ao Pai. A entrega do reino ao Pai. A contemplação prometida. O Espírito Santo e a nossa felicidade.
A sentença do apóstolo: e quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28, foi escrita, segundo a opinião de alguns, para que ninguém julgasse que o aspecto exterior de Cristo, recebido da criatura humana, se haveria de transformar depois na própria divindade, ou expressando-me melhor, na deidade, que não é criatura, mas a unidade incorpórea da Trindade, incomunicável, consubstancial a si mesma e coeterna. Outros contrapõem afirmando que as palavras, e o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, devem ser entendidas como a mudança e conversão futuras da criatura na própria substância ou essência do Criador, ou seja, que a substância que fora da criatura se transformará na substância do Criador. Pode-se aceitar essa interpretação com a condição de que tal transformação não se tenha verificado no tempo em que o Senhor dizia: "O Pai é maior do que eu", palavras que ele pronunciou não somente antes da sua ascensão ao céu, mas também antes de padecer e ressuscitar dentre os mortos. Os que opinam que a substância natural há de se transformar em substância da deidade, julgam que isso se dará depois do juízo, quando ele entregar o reino a Deus Pai. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, apoiados nas palavras: então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, como se dissesse: então o próprio Filho do homem e a natureza humana recebida pelo Verbo de Deus se transformará na natureza daquele que lhe submeteu todas as coisas. E por isso também, de acordo com a referida opinião, o Pai é maior do que a forma de servo recebida da Virgem Maria. E se alguns afirmam que o homem Cristo Jesus já se transformou na substância de Deus, não podem negar que permanece ainda a natureza de homem, quando dizia antes da paixão: porque o Pai é maior do que eu. Daí, que ninguém duvida que, conforme o que foi dito, o Pai é maior que o Filho na forma de servo, mas o Filho é igual ao Pai na forma de Deus. À vista das palavras do apóstolo, quando ele disser: tudo está submetido, evidentemente excluir-se-á aquele que tudo lhe submeteu. 1 Coríntios 15, versículo 27. Ninguém pense que se há de interpretar como se o Pai submetesse todas as coisas ao Filho, de modo que não seja o próprio Filho que tenha submetido tudo a si mesmo. O apóstolo, escrevendo aos Filipenses, esclarece seu pensamento, ao dizer: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos ansiosamente como Salvador o Senhor Jesus Cristo, que transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando-o ao seu corpo glorioso, pela operação que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. A atuação do Pai e do Filho é, pois, inseparável. Aliás, não foi o Pai que submeteu a si todas as coisas, mas foi o Filho que a submeteu a ele e ao lhe entregar o reino, anulará todo o principado, toda a potestade e todo o domínio. Com efeito refere-se ao Filho a sentença, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade, todo o poder. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. O que entrega é aquele que destrói. Não devemos aceitar que Cristo, ao entregar o reino a Deus Pai, dele ficará privado. Assim acreditarão certos tagarelas. Quando se diz: entregará o reino a Deus Pai, Cristo não se excluiu a si mesmo, pois é Deus com o Pai. Leitores superficiais e inclinados a divergir de tudo são traídos pelo termo aí empregado, até. Pois, em seguida está escrito: é preciso que ele reine, até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, como se, depois de colocar todos os inimigos debaixo dos pés, deixasse de reinar. Não entendem essas palavras, que têm idêntico sentido a estas: inalterável está o seu coração, não temerá, até que veja os seus adversários confundidos. Salmos 111, versículo 8.
Não se conclua, pois, que se encherá de temor, depois de ver confundidos seus adversários. O que, então, significa, quando entregar o reino a Deus Pai? Acaso Deus Pai não tem reino? A razão dessa expressão é indicar que todos os justos, nos quais o mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus, reina pela fé, serão levados à contemplação que o apóstolo descreve como face a face, quando disse, quando entregar o reino a Deus Pai, ou seja, quando conduzir os crentes à contemplação de Deus Pai. Pois, assim diz o Senhor, tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27. O Pai será revelado pelo Filho depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade, todo o poder. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, isto é, depois que não mais for necessário governar essas coisas por seus semelhantes, isto é, pelos principados, autoridades e poderes angélicos. Com não pouca propriedade podem-se lhes aplicar as palavras dirigidas à esposa: nós te faremos umas cadeias de ouro, marchetadas de prata, estando o rei no seu divã. Cânticos capítulo 1 versículos 10 e 11, ou seja, enquanto Cristo permanece em seu segredo, pois, vossa vida está escondida com Cristo em Deus, quando Cristo, que é vossa vida, se manifestar, então vós também com ele sereis manifestados em glória. Antes que isso aconteça, vemos agora em espelho e de maneira confusa, isto é em semelhanças, depois veremos face a face. Essa contemplação é-nos prometida como término de todos os nossos trabalhos e perfeita plenitude da alegria. Visto que já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos, ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião desta manifestação seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Chegará a realidade das palavras dirigidas a seu servo Moisés: eu sou o que sou. E assim dirás aos filhos de Israel: aquele que é, enviou-me a vós, pois nós o contemplaremos na vida eterna. O mesmo disse Cristo: ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Cumprir-se-ão essas palavras quando vier o Senhor e passe às claras o que está oculto, quando se desvanecerem as trevas da mortalidade e corrupção. Esse dia será nosso amanhecer, ao qual o salmista se referiu: de manhã, te apresento as minhas preces e espero. É a esta contemplação que se referem, conforme entendo, as palavras. Quando entregar o reino a Deus Pai, ou seja, quando o mediador dos homens e Deus, Cristo Jesus, conduzir à contemplação de Deus Pai os justos, nos quais agora reina, pela vida de fé. Se me equivoco nisso, corrija-me quem tiver melhor conhecimento, quanto a mim não encontro outra solução. Não estaremos no encalço de nada mais quando chegarmos a essa contemplação. Agora ela não existe ainda, embora nossa alegria esteja na esperança. Ver o que se espera, não é esperar. Acaso alguém espera o que já vê? E se esperamos o que não vemos, é na esperança que o aguardamos. Cumprir-se-á o que está escrito: encher-me-ás de alegria na tua presença. Essa alegria será completa, pois nada mais haverá para se desejar. Ser-nos-á mostrado o Pai, e isso nos bastará. Assim o entendeu Filipe, quando disse: mostra-nos o Pai e isto nos basta. Ele não entendera, porém, que poderia dizer também: Senhor, mostra-nos a ti mesmo, e isto nos basta. Para chegar a essa compreensão, o Senhor lhe respondeu: há tanto tempo que estou convosco e tu não me conheceste, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. E como quisesse que o discípulo vivesse pela fé, antes de contemplá-lo, acrescentou: não crês que estou no Pai e o Pai em mim? Pois,
enquanto habitamos neste corpo, estamos fora da nossa mansão, longe do Senhor, pois caminhamos pela fé, e não pela visão. A contemplação é a recompensa da fé. Com vistas à recompensa, nossos corações são purificados pela fé, como está escrito, purificou seus corações pela fé. Pode-se alegar outro argumento que prova a necessidade da purificação dos nossos corações, é aquela sentença: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Que essa seja a vida eterna, dei-lo Deus no Salmo, saciá-lo-ei de dilatados dias, e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Quer ouçamos, mostra-nos o Filho, quer ouçamos, mostra-nos o Pai, o pedido encerra o mesmo significado, pois um não pode ser mostrado sem o outro. São portanto um, como ele disse, eu e o Pai somos um. Concluindo, devido à inseparabilidade, às vezes, é suficiente nomear apenas o Pai ou só o Filho, para indicar quem nos encherá de alegria na sua presença. Também não se há separar, de ambos, o Espírito Santo, ou seja, o Espírito do Pai e do Filho. Este Espírito Santo é denominado com propriedade Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode acolher. Portanto, a plenitude de nosso gozo e maior do que ele não há consiste em gozar de Deus Trindade, a cuja imagem fomos criados. Por isso, às vezes, se fala do Espírito Santo como se somente ele bastasse para nossa felicidade. De fato basta, porque é inseparável do Pai e do Filho, assim como é suficiente somente o Pai, porque é inseparável do Filho e do Espírito Santo e basta somente o Filho, porque é inseparável do Pai e do Espírito Santo. O que significam estas palavras? Se me amais, observareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai e ele vos dará outro Paráclito para que convosco permaneça para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode acolher, isto é, aquele que são os amantes do mundo. Pois, o homem animal não aceita o que vem do Espírito de Deus. Mas as palavras, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, podem parecer como se somente o Filho não bastasse. Em outra passagem, porém, Cristo fala do Espírito Santo, como se somente ele fosse suficiente. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à verdade plena. Prescinde-se então desse modo do próprio Filho, como se ele não ensinasse toda a verdade, ou que o Espírito Santo viesse suprir o que o Filho não pôde ensinar. Digam, portanto, se o quiserem, que o Espírito Santo é maior que o Filho, eles que costumam considerar que o Espírito Santo é menor que o Filho. Será que pelo fato de não ter sido dito, somente ele, ou, ninguém senão ele vos ensinará toda a verdade, esses adversários concordarão que com o Espírito Santo, o Filho também ensina? O apóstolo teria excluído o Filho do conhecimento das coisas referentes a Deus, quando disse, da mesma forma, o que está em Deus, ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Por força dessas palavras, esses perversos ousaram afirmar que somente o Espírito Santo ensina ao Filho o que está em Deus, como um superior ao inferior, e também porque o próprio Filho lhe atribui tanto poder, quando diz, mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é do vosso interesse que eu parta, pois se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Capítulo 9. A referência a uma pessoa não exclui as outras. Cristo não disse as referidas palavras afirmando a desigualdade do Verbo de Deus e do Espírito Santo, mas quis significar que a presença do Filho do Homem, junto deles seria como um obstáculo a que viesse aquele que não lhe era inferior, pois o Espírito não se tinha aniquilado, recebendo a condição de servo como o Filho o fizera. Convinha, portanto, que essa condição de servo desaparecesse de seus olhos, pois vendo-o assim, acreditavam que Cristo era somente o que viam. Daí, o Senhor dizer, se me amasseis, alegrar-vos-eis por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu.
quis dar a entender: é preciso que eu vá para o Pai, porque, vendo-me assim e julgando pelo que aparece, pensais que sou menor que o Pai, e atentos ao aspecto de criatura e à condição assumida, não chegais a compreender a igualdade que existe entre mim e o Pai. A mesma coisa quis dizer, mediante as palavras: não me retenhas, pois ainda não subi ao Pai. O sentido do tacto como que delimita o conhecimento. E Cristo não quis que a intenção do coração se fixasse nele de modo a pensarem que era apenas o que viam. A ascensão ao Pai, porém, mostraria que era igual ao Pai, e então, seria o objeto daquela visão que nos basta. Às vezes, está afirmado a respeito do Filho ser ele quem nos basta, e é prometido apenas a recompensa de sua visão ao nosso amor e desejo. Assim ele disse: quem tem os meus mandamentos e os observa é que me ama, e quem me ama, será amado por meu Pai. Eu o amarei e a ele me manifestarei. Mas nessa passagem, pelo fato de ele não dizer: manifestar-lhe-ei o Pai, estará excluindo o Pai. Pelo contrário, como ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Quando se manifesta o Pai, manifesta-se também o Filho que está nele, e quando se manifesta o Filho, manifesta-se também o Pai que está nele. E assim, como quando diz: a ele me manifestarei, subentende-se também o Pai, e quando a Escritura afirma: quando entregar o reino a Deus Pai, não está excluído o Filho. Portanto, quando levar os crentes à contemplação de Deus Pai, levá-los-á à contemplação de si mesmo, aquele que disse: e a ele me manifestarei. E mais, tendo-lhe perguntado Judas: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e a ele viremos e nele estabeleceremos morada. Eis porque não se manifesta sozinho ao que o ama, porque vem a ele junto com o Pai e nele estabelecer a morada. Julgar-se-á talvez que, ao estabelecerem morada o Pai e o Filho naquele que o amam, fica excluído dessa mansão o Espírito Santo. O que disse ele acima, sobre o Espírito Santo? Não foi o Espírito da verdade que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque permanece convosco e está em vós. Assim, não pode ficar excluído aquele de quem se disse: permanece convosco e está em vós. A não ser que haja alguém tão equivocado a ponto de pensar que, vindo o Pai e o Filho fazerem morada em quem o ama, o Espírito Santo se afastará, como que cedendo lugar aos superiores. A esta suposição inspirada pela carne opõe-se a Escritura quando diz anteriormente: e rogarei ao Pai e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça eternamente. Logo não se afastará com a vinda do Pai e do Filho, mas permanecerá eternamente com eles na mesma mansão, pois, o Espírito Santo não vem sem o Pai e o Filho, nem estes virão sem o Espírito Santo. Para insinuar a Trindade, ainda que seja atribuindo separadamente certas coisas a uma das pessoas divinas e certas outras a outra pessoa, não se deve entender como se as pessoas estivessem separadas entre si, visto que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não possuem na Trindade senão uma só e mesma unidade, uma só e mesma substância e uma só e mesma deidade. Capítulo 10. A entrega do reino ao Pai e o fim da mediação. Cristo entregará o reino a Deus Pai, não excluindo a si mesmo, nem o Espírito Santo, quando conduzir os fiéis à contemplação de Deus, fim de todas as boas ações, repouso sempiterno e gozo que nunca nos será tirado. Ele indica essa garantia com as palavras: mas eu vos verei de novo e o vosso coração se alegrará e ninguém vos tirará a vossa alegria. Uma imagem desse gozo foi-nos oferecida por Maria sentada aos pés do Senhor, atenta às suas palavras. Livre de toda ocupação e de certo modo arrebatada perante a verdade, o quanto possível nesta vida, prefigurou a realidade futura e eterna. Marta, sua irmã, estava atarefada no trabalho, embora útil e bom, mas transitório, até vir o descanso que perdura,
quanto a Maria, repousava na palavra do Senhor. Por isso, a Marta, queixosa de que sua irmã não a estava ajudando, o Senhor respondeu: Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. O Senhor não afirmou ter sido má a parte de Marta, mas disse ter sido ótima a parte escolhida por Maria, que não lhe será tirada. A parte de Marta, a serviço da indigência, será tirada quando terminar a indigência. A recompensa de uma boa ação transitória é o repouso perene. Na contemplação, Deus será tudo em todos, porque fora dele nada mais se poderá desejar, e nos bastará sermos iluminados por ele e dele gozarmos. É o que suplica aquele que o Espírito inspira com gemidos inefáveis: uma só coisa peço ao Senhor, esta solicito, é que eu habite na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar da suavidade do Senhor, e contemplar o seu templo. Contemplaremos, pois, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quando o mediador de Deus e dos homens, o homem Cristo Jesus, entregar o reino a Deus Pai. Então não mais rogará por nós, como nosso mediador e sacerdote, o Filho de Deus e Filho do homem. Mas quanto a ele, enquanto sacerdote que é, revestido da forma de servo por nossa causa, está sujeito àquele que tudo lhe submeteu e a quem tudo submete. Desse modo, como Deus, mantém-nos sujeitos a ele. E enquanto sacerdote, submete-se a ele conosco. Por isso, sendo o Filho, Deus e homem, com uma essência como Deus, e outra como homem, é como homem, no Filho, mais diferente na essência que o Filho, no Pai. Assim como a carne com relação à minha alma, é maior a diferença na substância entre minha carne e minha alma, embora existentes em um só homem, do que a alma de outro homem com relação à minha. Portanto, quando entregar o reino a Deus Pai, ou seja, quando os crentes e os que vivem da fé, pelos quais agora roga como mediador, ele os levar à contemplação, pela qual suspiramos e gememos, quando passarem os trabalhos e os sofrimentos, não mais interpelará por nós após ter entregado o reino a Deus Pai. Este é o sentido das palavras que pronunciou: disse-vos estas coisas por comparações. Chega a hora em que não vos falarei mais por figuras, mas claramente vos falarei do Pai, ou seja, não mais haverá comparações, porque a visão será face a face. Este é o significado do que disse: mas claramente vos falarei do Pai. Como se dissesse: manifestar-vos-ei claramente o Pai. Manifestarei, disse ele, por ser o Verbo de Deus. A seguir, diz ainda: esse dia, pedireis em meu nome e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que vim de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, de novo deixo o mundo e vou para o Pai. O que quer dizer, saí do Pai, senão que me manifestei, não na forma em que sou igual ao Pai, mas em outra, na inferior assumida como criatura. E o que significa, vim a este mundo, senão que manifestei aos olhos mesmo dos pecadores, que amam este mundo, a condição de servo que recebi, aniquilando-me. Qual o sentido de novo deixo o mundo e vou para o Pai, senão que retiro da vista dos mundanos o que viram? E o sentido destas palavras, vou para o Pai, não é, ensino aos meus seguidores que me devem considerar como igual ao Pai. Os que nisso creem, serão considerados dignos de serem conduzidos da fé à realidade, isto é, à própria visão daquele de quem está escrito que entregará o reino a Deus Pai. Os fiéis remidos pelo seu sangue são os cidadãos desse reino, pelos quais agora interpela, mas lá, onde é igual ao Pai, juntando-os a si, não mais rogará ao Pai por eles. Assim ele o disse, pois o próprio Pai vos ama. Aqui, onde é inferior ao Pai, ele roga, onde é igual ao Pai, ouve com o Pai. Pelo sentido das palavras, pois o próprio Pai vos ama, o Filho não é separável do Pai. Pelo contrário, as palavras dão a entender o que antes observei e insinuei muitas vezes:
ou seja, que geralmente ao ser citada uma das pessoas da Trindade, subentendem-se as outras duas. Assim, as palavras, pois o próprio Pai vos ama, compreendem também o Filho e o Espírito Santo. E não porque não nos ame agora aquele que não poupou seu próprio Filho, entregando-o à morte por todos nós, mas porque nos ama tal como seremos e não como agora somos. Os que ele agora ama, conservá-los-á para a eternidade. Isso acontecerá quando entregar o reino a Deus Pai aquele que agora roga por nós, então não mais rogará, porque o próprio Pai nos ama. Como merecê-lo senão pelo mérito da fé, que nos leva a acreditar na promessa antes de vermos a realidade. Por ela chegaremos à clara visão, e assim, Ele nos ama para que sejamos tais como Ele quer que sejamos, não nos odeia como somos porque somos maus, mas exorta-nos e ajuda-nos para não querermos ser sempre maus. Capítulo 11. Inferioridade e igualdade do Filho nas Escrituras. Esta é a norma para a compreensão das Escrituras no tocante ao Filho, distinguir o que elas dão a entender conforme a sua condição de Deus, na qual é igual ao Pai, e o que declaram conforme a sua condição de servo, na qual é inferior ao Pai. Desse modo, não ficaremos perturbados perante as sentenças dos livros santos, aparentemente contrárias e contraditórias entre si. Na forma de Deus, é igual ao Pai e ao Espírito Santo, pois nenhuma das pessoas é criatura, como já demonstramos, na condição de servo, é inferior ao Pai, pois ele afirmou: o Pai é maior do que eu. É inferior também a si mesmo, pois dele está escrito: aniquilou-se a si mesmo, inferior ainda ao Espírito Santo, conforme disse: se alguém disser uma palavra contra o Filho, ser-lhe-á perdoado, mas se disser uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. E ele exercita seus poderes em nome do Espírito Santo, de acordo com a afirmação: contudo, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Diz também por meio de Isaías, em palavras que ele recitou na sinagoga, mostrando, sem qualquer sombra de dúvida, que a ele se referiam: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a remissão dos pecados, etc. Considera-se enviado para cumprir a missão, porque o Espírito Santo está sobre ele. Na forma de Deus, criou todas as coisas, na condição de servo, nasceu de uma mulher, sob a lei. Na forma de Deus, ele e o Pai são um, na condição de servo, não veio para fazer sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Na forma de Deus, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, na condição de servo: minha alma está triste até a morte, e, Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Na forma de Deus, este é o Deus verdadeiro e a vida eterna, na condição de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Capítulo 12. Ignorância de Cristo. Palavras de Cristo como Deus e como homem. Sentido da entrega do reino por Cristo. Cristo e o juízo. Como Deus, tudo o que pertence ao Pai, pertence ao Filho, e tudo o que meu é teu, e tudo o que teu é meu. Revestido da natureza humana, a doutrina não é sua, mas de quem o enviou. E disse ainda: daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu nem o Filho, somente o Pai. Ele ignora o que não quer dar a conhecer, isto é, ignorava-o, para manifestá-lo aos discípulos. Assim se deu com Abraão, a quem foi dito: agora, sei que temes a Deus, ou seja, agora te dei a conhecer, pois provado na tentação, ele mesmo passou a conhecer que temia a Deus. O Senhor revelaria aos discípulos no tempo oportuno, o segredo sobre o dia e a hora. Falando desse futuro como que do passado, ele disse: não mais vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu amo faz,
mas eu vos chamo de amigos porque tudo o que ouvi do Pai, eu vos dei a conhecer. O que ainda não fizera, mas porque certamente o faria, falou como se já tivesse feito. Pois, a eles mesmos lhes declarou: tenho ainda muito a vos dizer, mas não podeis agora compreender. Entre essas coisas está compreendido, daquele dia e hora. No mesmo sentido, disse o apóstolo, pois não quis saber outra coisa entre vós a não ser Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Dirigia-se aos que não tinham capacidade de compreender as coisas sublimes sobre a deidade de Cristo. A eles diz um pouco depois: não vos pude falar como a homens espirituais, mas tão somente como a homens carnais. Ignorava, portanto, junto deles o que não poderiam compreender sobre os seus ensinamentos. E ensinava apenas o que convinha que soubessem por meio dele. Finalmente, sabia junto aos perfeitos o que ignorava junto aos imperfeitos. Por isso diz: é da sabedoria que falamos entre os perfeitos. Esse modo de falar, alegando ignorância, usa-se quando se quer ocultar alguma coisa, assim como se diz que uma fossa é cega, quando ele está escondida. A Escritura, no seu modo de expressar, acomoda-se aos costumes humanos, pois fala a criaturas humanas. Conforme a forma de Deus, está escrito a respeito do Filho: antes de haver colinas, eu já tinha nascido, ou seja, antes de todas as criaturas mais sublimes. Está escrito ainda: antes da aurora, eu te gerei, isto é, antes de todos os tempos e de todas as coisas temporais. Conforme a forma de servo, consta: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Conforme a forma de Deus, disse: eu sou a verdade, na condição de servo, eu sou o caminho. Sendo o primogênito dentre os mortos, traçou para o reino de Deus e a vida eterna o caminho da sua igreja, da qual é a cabeça para levar à imortalidade todo o corpo, pois foi criado para isso, no princípio dos caminhos de Deus, quando criou o mundo. Na natureza divina, é o princípio que nos fala, no qual princípio, Deus criou o céu e a terra, na natureza de servo, porém, esposo que sai do seu tálamo. Na natureza divina, é o primogênito de toda criatura, ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. Na natureza humana, ele é a cabeça da igreja, que é seu corpo. Na natureza divina, é o Senhor da glória, o que demonstra que ele glorifica seus santos, pois, aqueles que predestinou, também os chamou, os que chamou também os justificou, e os que justificou, também os glorificou. Dele se afirma que justifica o ímpio, dele está escrito que é justo e igualmente aquele o que justifica. Se, portanto, os que justificou, também os glorificou, o que justifica e glorifica é, conforme disse, o Senhor da glória. Na natureza humana, porém, respondeu aos discípulos preocupados com sua recompensa: sentar à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais meu Pai o preparou. O que o Pai preparou, preparou-o também o Filho, porque é um com o Pai. Já demonstramos que na Trindade, segundo o testemunho de muitas passagens das Divinas Escrituras, o que se afirma a respeito de todas as pessoas, diz respeito a cada uma, em virtude da atuação inseparável da única e mesma essência. Assim, ele diz a respeito do Espírito Santo: quando eu for, enviá-lo-ei a vós. Não disse, enviaremos, mas enviá-lo-ei, como se somente o Filho sem o Pai o haveria de enviar. Mas diz em outro lugar: estas coisas vos tenho dito estando entre vós. Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, é que vos ensinará tudo. Nesta passagem, fica parecendo que o Filho não o enviará, mas somente o Pai. Mas, tanto nesta citação como na outra, quando diz: mas aos que meu Pai o preparou, ele deu a entender que com o Pai prepara os assentos de glória para quem determinar. Mas alguém poderá acrescentar, na passagem onde fala do Espírito Santo que há de enviar,
está claro que não exclui o Pai, e na outra passagem, ficou patente que o Pai enviará, não excluindo o Filho. Aqui, porém, diz com toda clareza, não cabe a mim concedê-lo, como se somente o Pai tivesse preparado. Mas é justamente o que já explicamos antes, segundo sua condição de servo. Assim, a afirmação, não cabe a mim concedê-lo, há de se entender como se dissesse, não é competência do poder humano concedê-lo, entendendo-se o dar como o poder divino, no qual é igual a Deus. Não cabe a mim concedê-lo, ou seja, não o dou em virtude do poder humano, mas aos que o Pai o preparou, mas as de compreender que se tudo o que o Pai tem é meu, este poder também é meu e, assim, junto com o Pai, o preparei. Pergunto agora, qual é o sentido desta sentença? Se alguém não ouvir minhas palavras, eu não o julgo. Talvez tenha dito, não o julgo, com o mesmo sentido que naquela outra afirmação, não cabe a mim concedê-lo. Mas, ao que vem em seguida, não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, acrescenta imediatamente e diz, o que rejeita e não acolhe as minhas palavras tem seu juiz. Aqui todos entenderíamos que ele se refere ao Pai, se não tivesse acrescentado e dito, a palavra que proferi é que o julgará no último dia. Portanto, será que nem o Filho julgará, pois disse, eu não o julgo, e nem o Pai, mas sim, a palavra que o Filho proferiu. Escutemos ainda as palavras que seguem, porque não falei por mim mesmo mas o Pai, que me enviou, prescreveu-me o que dizer e de que falar, e sei que seu preceito é vida eterna. O que digo, portanto, eu o digo como o Pai me disse. Se, portanto, o Filho não julga, mas quem julga é a palavra proferida pelo Filho, e se a palavra proferida pelo Filho julga, não é enquanto fala por si mesmo, mas o Pai, que o enviou, é que lhe deu o mandato sobre o que dizer e do que falar. Conclui-se daí que quem julga é o Pai, cuja palavra é o Filho, porque o verbo do Pai é o próprio Filho. Não existe diferença entre o ordem do Pai e o verbo do Pai. Verbo da palavra e ordem do mandato têm o mesmo sentido. Vejamos se a afirmação, eu não falei por mim mesmo possui o mesmo sentido desta outra, eu não nasci por mim mesmo. Pois se o verbo do Pai fala, ele fala por si mesmo, por ser o verbo do Pai. Na maior parte das vezes, que o Senhor diz, o Pai me deu, é para fazer compreender que o Pai o gerou, não no sentido de o Pai lhe ter dado algo como a alguém que já existisse, sem contudo nada possuir. Mas ter-lhe sido dado significa ter sido gerado para ser, o Filho de Deus, não para ter. Não foi, pois, como acontece com a criatura, para quem uma coisa é ser e outra ter. O Filho de Deus, antes de se encarnar e assumir a natureza humana, o unigênito, por quem tudo foi feito, aquele que é o que tem. Aquele versículo diz isso claramente, para quem for idôneo de compreender, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Não lhe foi dada a vida como a alguém que já existisse, mas que tivesse a vida em si mesmo, visto que desde que ele é a vida. Portanto, as palavras, deu ao Filho ter a vida em si mesmo, significam, gerou o Filho que é a vida imutável, a qual é a vida eterna. Assim, pois, se o Verbo de Deus é o Filho de Deus, e esse Filho de Deus é Deus verdadeiro, e a vida eterna, conforme diz São João na sua carta, 1 João, capítulo 5, versículo 20, porque veríamos nestas palavras do Senhor, é a palavra que proferi que o julgará no último dia, outra coisa que a mesma palavra, que é o verbo e ordem do Pai, ordem que não é outra coisa que a vida eterna. Pois ele mesmo diz, eu sei que sua ordem é a vida eterna. Pergunto agora, que sentido darmos à sentença de Cristo, eu não julgo, mas a palavra que proferi é que o julgará. Pelo contexto, se deduz que se expressou como se dissesse, eu não julgarei, mas sim o verbo do Pai. Ora, o verbo do Pai é o próprio Filho de Deus. Com rigor,
havemos de entender: eu não julgarei, mas julgarei. O sentido deve ser este: eu não julgarei pelo poder humano, pois sou filho do homem, mas julgarei pelo poder divino, pois sou filho de Deus. E caso pareça contraditório, eu não julgarei, mas julgarei. O que dizer das palavras antes citadas: minha doutrina não é minha? Como pode ser minha e ao mesmo tempo não minha? O Senhor não disse: essa doutrina não é minha, mas minha doutrina não é minha, como a dizer, sua e ao mesmo tempo, não sua. Essas palavras só podem ser verdadeiras, entendendo sua num sentido, e não sua, em outro sentido. Ou seja, sua conforme a condição divina, e não sua conforme a condição humana. Quando diz, não é minha, mas daquele que me enviou, é preciso valer-nos do próprio verbo. Pois a doutrina do Pai é o verbo do Pai, o qual é o mesmo Filho unigênito. Igualmente, o que significam estas palavras: quem crê em mim, não é em mim que crê. Como pode ser, crer nele e ao mesmo tempo não crer? Como entender palavras tão contraditórias e opostas como estas: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas em quem me enviou? A solução está em entendermos deste modo: quem crê em mim, não crê no que vê. Isso para que a nossa esperança não repouse numa criatura, mas crê naquele que se uniu à natureza humana, na qual se revelou aos olhos humanos. Purificou assim os nossos corações pela fé, para podermos contemplá-lo como igual ao Pai. Desse modo, referindo ao Pai a intenção dos crentes e dizendo: não é em mim que crê, mas em quem me enviou, ele não deu a entender que está separado do Pai, ou seja, daquele que o enviou, mas sim, que se cresce nele, do mesmo modo como se crê no Pai, a quem é igual. É o que ele diz claramente, neste outro lugar: crede em Deus, crede também em mim, ou seja, assim como credes em Deus, crede também em mim, porque eu e o Pai somos um só Deus. Mas como que desviando de si a fé dos homens, disse na passagem citada: não crê em mim, mas em quem me enviou. Contudo, não se excluiu a si mesmo, como o faz em outro lugar: não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais meu Pai o preparou. Creio que fica assim esclarecido como se há de entender as duas sentenças em questão. O mesmo se diga daquela outra frase: eu não julgarei, pois, certamente, ele julgará os vivos e os mortos. Mas como não será pelo poder humano que há de julgar, chama a atenção para a sua divindade, eleva ao alto os corações dos homens, visto que foi para os elevar que ele desceu. Capítulo 13. Operações de Cristo nas duas naturezas. Ainda Cristo e o juízo. Se ele não fosse ao mesmo tempo filho do homem, pela forma de servo assumida, e filho de Deus, por causa da forma de Deus, na qual existe, o apóstolo Paulo não teria dito, falando dos príncipes deste mundo: se o tivessem conhecido, não teria crucificado o Senhor da glória. Com efeito, foi crucificado na condição de servo, e contudo ele era o Senhor da glória. Esta é a consequência do empréstimo feito à natureza humana: que Deus seja homem e que o homem seja Deus. Mas o que é dito em relação a um e outro, todo leitor prudente, diligente e piedoso há de entender, com a ajuda do Senhor. Já dissemos que, conforme a natureza pela qual é Deus, ele glorifica os seus e, conforme essa condição, é certamente o Senhor da glória. Afirmamos, porém, com propriedade, que o Senhor da glória foi crucificado, não no poder da divindade, mas na fraqueza da carne. Assim como dissemos que na natureza de Deus ele julga, ou seja, pelo poder divino e não pelo poder humano, como o homem também há de julgar, assim como foi crucificado o Senhor da glória. Assim o diz claramente: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E serão reunidas em sua presença todas as nações, e as demais coisas que se dizem, nessa citação, até a sentença final. E os judeus,
por permanecerem na sua maldade hão de ser punidos nesse juízo, como está escrito, eles porão os olhos em mim, a quem transpassarão. Como bons e maus hão de contemplar o juiz dos vivos e dos mortos, os maus, sem dúvida, não poderão vê-lo a não ser na forma em que é filho do homem, não porém humilhado, como quando foi julgado, mas na majestade de juiz. Com toda certeza, os ímpios não contemplarão a forma divina em que é igual ao Pai, pois não são puros de coração, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E esta visão, prometida aos justos como o maior galardão, será face a face, e dar-se-á quando ele entregar o reino a Deus Pai. Nesse reino, ele quer dar a entender estar incluída a visão de sua condição divina, após ter submetido toda a criatura a Deus, inclusive a forma em que o Filho de Deus se tornou Filho do homem. Conforme essa forma, então, o próprio Filho de Deus se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Se o Filho de Deus, como juiz, aparecesse aos ímpios na forma em que é igual ao Pai, quando vier para julgar, o que estaria prometendo de incomum aos que o amam, quando diz, eu o amarei e a ele me manifestarei. Portanto, o Filho do homem julgará, não pelo seu poder humano, mas pelo poder pelo qual é Filho de Deus. Por outro lado, o Filho de Deus julgará não aparecendo na forma em que é igual ao Pai, mas na forma em que é Filho do homem. Podem-se dizer, portanto, ambas as coisas, o Filho do homem julgará e o Filho do homem não julgará. O Filho do homem julgará para assegurar a verdade do que disse, quando o Filho do homem vier, então serão reunidas em sua presença todas as nações, e o Filho do homem não julgará para ser verdade o que disse, eu não julgo e, não procuro a minha glória, há quem a procure e julgue. Portanto, como há de aparecer no juízo não na forma de Deus, mas na forma de homem, nem o próprio Pai julgará. Em apoio a esta interpretação, lemos, porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo julgamento. Pode-se confirmar essa afirmação com as palavras que já comentamos, ou seja, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, para assim indicar que gerou o Filho, ou com aquelas outras palavras do apóstolo, que diz, por isso, Deus o sobreexaltou grandemente e o agraciou com o nome que é sobre todo nome. Essas são palavras referentes ao Filho do homem, ressuscitado dentre os mortos, em sua qualidade de Filho de Deus. Aquele que na condição divina é igual ao Pai, da qual se esvaziou ao receber a forma de servo, nesta mesma forma de servo age, sofre e recebe o que o apóstolo observa a seguir, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o sobreexaltou grandemente e o agraciou com o nome que é sobre todo nome, de modo que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sob a terra e, para a glória de Deus, o Pai, toda língua confesse, Jesus é o Senhor. Estas palavras esclarecem o sentido do que ele disse, confiou ao Filho todo o julgamento, e apoia-se na primeira ou na segunda afirmação. Se tivesse dito conforme o sentido da seguinte afirmação, concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, não teria dito, o Pai a ninguém julga. Pelo fato de o Pai ter gerado um Filho igual a ele, o Pai também julgará. Portanto, conforme as últimas palavras, no juízo, aparecerá não na forma de Deus, mas na forma de Filho do homem. Não quis significar que não fará julgamento, aquele que entregou ao Filho todo julgamento, pois dele se diz, há quem procure a minha glória, mas estas palavras, porque meu Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo julgamento, significam, ninguém contemplará o Pai no juízo dos vivos e dos mortos, mas todos verão o Filho. Como é também Filho do homem, poderá ser visto pelos ímpios, os quais verão a quem transpassarão. Para que não estejamos apenas a conjecturar ao invés de demonstrar, citemos a explícita e evidente sentença do mesmo Senhor,
com a qual poderemos comprovar o motivo de sua afirmação: o Pai a ninguém julgará, mas confiou ao Filho todo o julgamento. É que o juiz aparecerá na forma de Filho do homem, que não é a forma do Pai, mas do Filho, isto é, não na forma em que é igual ao Pai, mas na qual é inferior ao Pai, e assim será visível aos bons e aos maus. Diz, pois, um pouco adiante: em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vem a juízo, mas passou da morte à vida. Esta vida eterna é a visão da qual os maus ficarão privados. Prossegue em seguida: em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E isto se refere aos homens piedosos que, ouvindo falar de sua encarnação, creem que ele é o Filho de Deus, ou seja, acolhem-no como feito homem por eles, inferior ao Pai pela natureza humana, e creem que é igual ao Pai na natureza divina. E continua o texto, confirmando o que acabamos de dizer: assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Alude a seguir, a visão de sua claridade, da qual se revestirá no juízo, visão que será comum aos ímpios e aos justos. Ele lhe deu o poder de julgar, porque é Filho do homem. Creio que nada há mais evidente. Pois, sendo o Filho de Deus igual ao Pai, não recebe o poder de julgamento, mas o tem com o Pai, em segredo. Mas como é Filho do homem, recebe-o para que bons e maus o contemplem como juiz. A visão, portanto, do Filho do homem será manifesta também aos maus, mas a contemplação da forma de Deus, somente aos puros de coração, porque eles verão a Deus, ou seja, manifestar-se-á somente aos bons, a cujo amor ele fez essa promessa. Veja agora o que diz em seguida: não vos admireis com isto. O que nos proíbe ele de admirar, senão do que se admira todo aquele que não entende, isto é, de ter dito que o Pai lhe concedeu o poder de julgamento, porque é Filho do homem, quando esperavam que dissesse, porque é Filho de Deus. Mas como os ímpios não podem contemplar o Filho na forma em que é igual ao Pai, é mister que justos e ímpios contemplem o juiz dos vivos e dos mortos quando, na sua presença, serão julgados. Diz, pois, não vos admireis com isto, vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros, ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem, para uma ressurreição de vida, os que tiverem praticado o mal, para uma ressurreição de condenação. Para isso, era mister que recebesse aquele poder, porque é Filho do homem, e todos os ressuscitados o pudessem ver na forma em que pode ser visto por todos, a uns, para a condenação e a outros, porém, para a vida eterna. E o que é a vida eterna senão aquela visão não concedida aos ímpios? Que te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro e aquele que enviaste, Jesus Cristo. E como os justos conhecerão Jesus Cristo, senão como o único Deus verdadeiro, que se manifestará a eles, e não como se deixará ver pelos condenados na forma de Filho do homem. Deus é bom na visão em que aparecerá aos puros de coração, pois está escrito: quão bom é o Deus de Israel para os ritos de coração. Quando, porém, os maus virem o juiz, não lhes parecerá bom, porque na sua presença não estarão de coração alegre, mas todas as tribos da terra baterão no peito. Nesse número estará compreendida a multidão de todos os maus e infiéis. Por isso, ao jovem que o chamou bom mestre e lhe pediu orientação para alcançar a vida eterna, ele respondeu: por que me perguntas sobre o que é bom? Bom é um só, Deus. No entanto, o mesmo Senhor chama bom o homem, quando diz em outro lugar: o homem bom, do seu tesouro tira coisas boas, mas o homem mau, do seu tesouro tira coisas más. O jovem procurava a vida eterna, e a vida eterna consiste naquela contemplação em que se vê a Deus, não para castigo, mas para o gozo eterno. Mas como ignorasse com quem estava falando, considerando-o apenas um filho do homem, o Senhor diz:
porque me perguntas sobre o que é bom. Queria dizer, porque me perguntas sobre o que é bom nesta forma em que me vês e me chamas bom mestre, olhando apenas o que te é visível. Esta forma de filho do homem, esta forma foi assumida, esta forma aparecerá no juízo tanto para os justos como para os ímpios. E a visão desta forma não será um bem para os que fazem o mal. Além dessa, existe ainda a visão da minha forma própria, na qual, quando nela estava, não considerei o ser igual ao Pai, como algo a que me apegar ciosamente, mas esvaziei-me dela para assumir esta. Portanto, o Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo, aparecerá para o gozo que não será tirado dos justos. Suspira por esse gozo aquele que diz: uma só coisa peço ao Senhor, esta solicito, é que habite na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar da suavidade do Senhor. Esse único Deus é, pois, o único bom, já que ninguém o vê para a dor e o pranto, mas somente para a salvação e alegria verdadeira. Se és capaz de me entender bem, é nessa forma divina que eu sou bom, se, porém, somente na forma humana porque me perguntas sobre o que é bom. Pois se te encontras entre aqueles que verão a quem transpassarão, essa visão servir-lhes-á de desgraça, pois é uma visão que se identifica com um castigo. Por essas considerações anteriores conclui-se que é esse o sentido provável da sentença proferida pela Senhor, porque me perguntas sobre o que é bom. Ninguém é bom, somente Deus, porque é essa visão de Deus que nos dará ensejo para contemplarmos a essência de Deus, imutável e invisível aos olhos humanos, prometida somente aos justos, a visão que o apóstolo Paulo descreve como um face a face. A ela refere-se o apóstolo João, quando diz: seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal qual é. Sobre ela proferia, o salmista: uma só coisa peço ao Senhor, e a respeito dela diz o próprio Senhor: eu o amarei e a ele me manifestarei. É essa a visão de Deus para a qual nos preparamos somente pela fé, purificando nossos corações, para sermos os felizes puros de coração, que verão a Deus. Como diversas outras passagens foram escritas sobre essa visão, e estão abundantemente dispersas nas Escrituras, qualquer lhes há de dirigir o olhar do amor para alcançar. Ela é o nosso sumo bem, para alcançá-la somos admoestados a fazer todo o bem que fazemos. Mas quanto àquela visão do Filho do Homem que foi profetizada para quando, na sua presença, se reunirem todos os povos que lhe dirão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Essa visão não será um bem para os ímpios que irão para o fogo eterno, nem mesmo será o sumo bem para os justos. Pois o Senhor ainda os chamará depois disso para a posse do reino que lhes está preparado desde o início do mundo. Assim como dirá aos primeiros: ide para o fogo eterno, dirá para os outros: vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós. Como os ímpios irão para o fogo eterno, os justos irão para a vida eterna. E o que é a vida eterna, senão que eles conheçam a Ti, o Deus único e verdadeiro e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Trata-se agora daquela claridade de que falou ao Pai, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Então, entregará o reino a Deus Pai, para que o servo bom entre no gozo do seu Senhor, e libertei das perfídias dos homens aqueles que Deus possui no oculto de sua face. Serão esses pérfidos que se perturbarão ouvindo aquela sentença, enquanto o justo não se atemorizará ao escutar esse som terrível, pois agora se protege no tabernáculo, ou seja, na reta vivência da fé católica, livre da contradição das línguas, isto é, das calúnias dos hereges. Todavia, qualquer outro modo de entender estas palavras do Senhor, porque me perguntas sobre o que é bom. O bom é um só, Deus, não se desvia da sã doutrina, contanto que não se considere a bondade do Pai maior que a da essência do Filho, pela qual ele é o Verbo de Deus, por quem todas as coisas foram feitas.
Com segurança, atenhamo-nos não apenas a uma só interpretação, mas apoiemo-nos em todas as que houver. Pois os hereges poderão ser convencidos com tanto mais força, quanto mais saídas se abrirem para serem evitadas as suas ciladas. Entretanto, o que ainda devemos considerar, exige agora novo exórdio.